Shalom, queridos! Leitura bíblica, hoje dia 19 de outubro, e o nosso texto está em 1 dos Reis, capítulo 22, que é o último capítulo deste livro. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre Síria e Israel. Porém, no 3º ano sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote-Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria? Então disse a Josafá: Irás tu comigo a peleja a Ramote-Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: Serei como tu és, e o meu povo como teu povo, e os meus cavalos como teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta, porém, primeiro hoje a palavra de Yahvé. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: Irei a peleja contra Ramote-Gileade ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta de Yahvé ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar Yahvé, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: Traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de vestiduras reais, na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenana, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz Yahvé, com estes ferirás os ciros até de todos consumir. E todos os profetas profetizavam assim, dizendo: Sobe a Ramote-Gileade e prosperarás, porque Yahvé a entregará na mão do rei. O mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe dizendo: Vês aqui que as palavras dos profetas a uma só voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a de um deles e falo bem. Porém Micaías disse: Vive Yahvé, que o que Yahvé me disser, isto falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote-Gileade a peleja ou deixaremos de ir? E ele disse: Sobe e serás próspero, porque Yahvé a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurei que não me fales senão a verdade em nome de Yahvé? Então disse ele: Vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse Yahvé: Estes não têm senhor, torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse que ele nunca profetiza de mim o bem, senão só o mal? Então disse ele: Ouve, pois, a palavra de Yahvé. Vi Yahvé assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto dele, à sua mão direita e à sua esquerda. E disse Yahvé: Quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote-Gileade? E dizia desta maneira um e outro de outra maneira. Então saiu um espírito e se apresentou diante de Yahvé e disse: Eu induzirei. E Yahvé lhe disse: Com quê? E disse ele: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os profetas. E ele disse: Tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Agora, pois, eis que Yahvé pôs o espírito da mentira na boca de todos os teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenana, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: Por onde passou de mim o espírito de Yahvé para falar a ti? E disse Micaías: Eis que o que verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai a Micaías e tornai a trazê-lo a Amon, chefe da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: Assim diz o rei: Metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de amargura, até que eu volte em paz. E disse Micaías: Se tu voltares em paz, Yahvé não tem falado por mim. E disse mais: Ouvi todos os povos.
Assim, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: Eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. E o rei da Síria deu ordem aos chefes dos carros, que eram 32, dizendo: Não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, somente contra o rei de Israel. Sucedeu, pois, que, vendo os chefes dos carros Josafá, disseram eles: Certamente este é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para pelejar com ele. Porém Josafá gritou. E sucedeu que, vendo os chefes dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então o homem entesou o arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: Vira tua mão e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei parou no carro de frente dos Círios. Porém ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria do fundo do carro. E depois do sol posto, passou um pregão pelo exército, dizendo: Cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. E morreu o rei, e o levaram a Samaria, e sepultaram o rei em Samaria. E levando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que Yahvé havia dito. Quanto aos mais dos atos de Acabe e a tudo quanto fez, e à casa de marfim que edificou, e todas as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Assim, dormiu Acabe com seus pais, e Acasias seu filho reinou em seu lugar. E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. Era Josafá da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Azuba, filha de Sili. E andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos de Yahvé. Todavia, os altos não se tiraram. Ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Josafá esteve em paz com o rei de Israel. E quanto ao mais dos atos de Josafá, e ao poder que mostrou e como guerreou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Também desterrou da terra o resto dos rapazes escandalosos que ficaram nos dias de Asa, seu pai. Então não havia rei em Edom, porém um vice-rei. E fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir por causa do ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: Vão os meus servos com os teus servos nos navios. Porém Josafá não quis. E Josafá dormiu com os seus pais, e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi, seu pai, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria no ano 17 de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. E fez o que era mal aos olhos de Yahvé, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. E serviu a Baal, e se inclinou diante dele, e indignou a Yahvé, Deus de Israel, conforme tudo quanto fizera seu pai. Encerramos então o livro primeiro aos reis, dos reis, e agora a gente vai encerrar a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas.
Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e os que os tenhais em grande estima e amor por causa de sua obra. Tende paz entre vós. Rogo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, e não extingais o espírito. Não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende o bem. Abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Daniel, capítulo de número 4. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegada em minha casa e florescente no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e as imaginações na minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram. Por mim, pois, se fez um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas, por fim, entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há espírito dos deuses santos, e eu contei o sonho diante dele. Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum segredo te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que sua altura chegava até o céu e foi vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante. Havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizia assim: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves do seu ramo. Mas o tronco com as raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja como os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração para que não seja mais coração de homem, e seja lhe dado coração de animal,
e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigiadores e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, e até ao mais baixo dos homens constitui sobre eles. Isso em sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação. Todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito quase 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei e disse: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, e em que para todos havia mantimento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu, és tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até as extremidades da terra. Quanto ao que viu, ó rei, um vigia, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas o tronco com raízes deixai na terra, com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo até que passem sobre eles 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. E este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei meu senhor. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como bois, e serás molhado do orvalho do céu. Passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, assenta o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a sua tranquilidade. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real da Babilônia, falou o rei e disse: Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava esta palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. E serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva com os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado de entre os homens, e comia ervas com os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como as penas das águias, e as unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada. Segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra não há quem possa estorvar da sua mão e que lhe diga: o que fazes? No mesmo tempo, me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, e me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam em soberba. Amém? Os nossos textos de hoje, então, nós vimos em 1º dos Reis,
que não tem como usar nem estratégias nem ferramentas para fugir do cumprimento da palavra de Deus. O rei tentou se disfarçar, não usar as vestes reais, mas não adiantou nada, porque a palavra dizia que ele seria consumido e foi. E aqui em 1 aos Tessalonicenses nós vimos que o cristão, aquela pessoa que tem um relacionamento vivo com Jesus, não precisa ter medo do cumprimento da palavra de Deus. Muito pelo contrário, o cumprimento da palavra é a nossa esperança. Nós precisamos crer que ela vai se cumprir sim, que Jesus vai vir buscar aqueles que creem, aqueles que dormem subirão primeiro e depois nós seremos arrebatados e que viveremos com ele para sempre em Nova Jerusalém, uma nova terra, um novo céu. Nós precisamos nos fortalecer na esperança do cumprimento da palavra. Mas para aqueles que não creem, que desdenham, a palavra realmente pode trazer medo. Mas para nós não, ela é consolo, conforto. E aqui em Daniel, a grande lição que se tem é que é uma grande loucura, né? Achar que a nossa glória pode ser maior do que a de Deus, querer competir com o lugar do Senhor. Que nós possamos sempre entender o nosso lugar com humildade e perseverar em conhecer e louvar e exaltar ao Senhor. Amém? Vamos orar? Pai santo, maravilhoso, bendito, fiel, justo, Pai de amor, nós te louvamos, te damos graças neste dia e clamamos a ti, ó Deus, que o Senhor não passe de nós o teu Espírito, que sejamos sempre, Pai, cônscios da tua presença, da tua grandeza, da tua soberania e que possamos confiar na tua palavra e esperar com alegria e ansiosamente o cumprimento de todas elas, porque sabemos que os teus planos são bons, são melhores. Te louvamos e agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Shalom.